Dos nossos arquivos históricos, os clássicos atemporais de Billy Graham. Agora, nesta noite, quero que vocês abram comigo no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o capítulo 19. Jesus está passando por Jericó neste ponto das Escrituras e um homem cego gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o tocou e ele foi curado. E agora ele está passando bem pelo meio de Jericó e outro incidente acontece ao mesmo tempo. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Isso significa a pressão da multidão, não se refere à imprensa ou à mídia. Porque ele era de pequena estatura e correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, desce, porque hoje eu vou ficar na tua casa. E ele desceu depressa e o recebeu com alegria. E quando viram isso, todos murmuraram, dizendo que ele tinha ido hospedar-se com um homem que é pecador. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Eis, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguém extorquir alguma coisa, restituo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E há milhares de pessoas aqui esta noite que estão perdidas. Você não está perdido dos seus pais ou dos seus amigos. Você está perdido de Deus. Você está separado de Deus e Jesus veio para te buscar, assim como buscou Zaqueu. E vou te contar a história enquanto Jesus passava por Jericó. Veja, Zaqueu era um publicano. Isso significava que ele era um cobrador de impostos e trabalhava para Roma, era rico, era desprezado, era um excluído social. O povo não gostava dos cobradores de impostos que recolhiam tributos para um país estrangeiro que os dominava. E se Jesus tivesse levado em conta a opinião pública, ele nunca teria sequer olhado para Zaqueu. Mas Jesus nunca se importou com a opinião pública. A Escritura diz que em todas as ocasiões, Jesus não fez questão de reputação alguma para si mesmo. E eu imagino que já fazia muitos meses desde que alguém havia entrado voluntariamente na casa de Zaqueu. Um homem de grandes riquezas, mas era um homem solitário. Ele era um homem odiado. Ele era evitado por quase todos na cidade. Mas sua curiosidade falou mais alto. Ele queria ver Jesus. Ele possivelmente já tinha ouvido falar de Jesus e ouvira que o chamavam por muitos nomes. Algumas pessoas chamavam Jesus de demônio, outros diziam que ele era um fanático, alguns diziam que era um blasfemo, outros diziam que era um herege, alguns diziam que era um profeta, outros diziam que era um impostor e muitos diziam que ele era de fato o Filho de Deus. Então, naturalmente, Zaqueu tinha uma curiosidade enorme de ver Jesus. Mas veja, para ver Jesus ele tinha alguns obstáculos no caminho. Para chegar até Jesus havia a multidão, uma grande multidão, e ele era um homem baixinho. E tentar abrir caminho por entre aquela multidão era muito difícil. E ele também era de baixa estatura. Ele era um homem muito pequeno e atravessar a multidão era quase impossível, porque todos queriam se aproximar de Jesus. E muitos de vocês gostariam de conhecer Jesus, gostariam de se aproximar de Jesus, gostariam de ter Jesus em seu coração e gostariam de ter a salvação, mas enfrentam muitos obstáculos. Quais são eles? Vamos apenas listar alguns deles que você enfrenta. O primeiro é o orgulho. A Bíblia ensina que o orgulho afasta mais pessoas de Cristo do que qualquer outro pecado. O pecado do orgulho. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz: se alguém entre vós se julga sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio.
Jesus disse que precisamos nos tornar como crianças para sermos convertidos. E se você quiser se aproximar de Cristo e ter Cristo em seu coração, talvez seja sábio, mas deve se tornar um tolo. Você deve se tornar como uma criança. Veja, todos nós somos orgulhosos e não gostamos de nos humilhar. E então, a segunda coisa que nos afasta de Cristo é a idolatria. E a idolatria é outro pecado que, em toda a Escritura, é mencionado como afastando mais pessoas de Deus do que quase qualquer outro pecado. E a nossa idolatria é muito única em nossos dias porque adoramos a nós mesmos. Nós adoramos o homem. Quer percebamos ou não, estamos adorando a nós mesmos, as coisas que criamos, as coisas que fizemos com nossas mãos, seja uma televisão ou um carro novo, materialismo. Todas essas coisas se tornaram deuses e deusas. O sexo se tornou uma deusa tanto quanto era nos dias de Éfeso ou nos dias de Roma. Esses são os deuses modernos. E a Escritura diz: idolatria. Aqueles que a cometem terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, em Apocalipse 21:8. Deus odeia a idolatria. E então a terceira coisa que pode impedir alguns de vocês de virem a Cristo é o mundanismo. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Disse Jesus em Mateus 16. Há muitos de vocês que estão vendendo sua alma, seu espírito eterno, por um pouco deste mundo. Mas Jesus disse: suponha que você tivesse todo o petróleo do Oriente Médio, todo o ouro da África do Sul, todos os diamantes da Holanda, toda a riqueza do mundo inteiro, e você tivesse tudo isso, toda a música, toda a cultura, toda a filosofia, toda a psicologia do mundo, você tivesse tudo e perdesse a sua alma, não valeria a pena. E no entanto, você está perdendo a sua alma por apenas uma pequena parte disso. Agora, isso não significa que você não deva ter dinheiro. Em nenhum lugar da Bíblia Deus condena um homem rico, a menos que ele faça mau uso da riqueza ou a tenha conseguido de forma errada. Aí sim ele é condenado. Mas a Bíblia diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que significa a palavra mundo? É cosmos. Significa um sistema mundial dominado pelo mal, a maligna do sistema do mundo em que vivemos. A amizade com isso significa inimizade com Deus. E Deus diz: saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no que é impuro. Mundanalidade no Novo Testamento significava o relacionamento que as pessoas tinham com seu ambiente social. Devemos ser separados dos males do mundo. Agora, talvez, você tenha visto aquelas imagens enormes na televisão há alguns meses de cerca de forte-baleias que, por alguma razão biológica desconhecida, encalharam e morreram. Elas deixaram seu ambiente de vida por um de morte e morreram. E muitos de vocês deixaram o ambiente de viver nas Escrituras e viver para Deus, e saíram para o mundo, e sua alma está morta para Deus. É como o Lemmingue na Escandinávia. Eles se juntam e, por alguma razão desconhecida, caminham até o oceano e morrem. Você provoca deliberadamente a sua própria morte espiritual. Você promove a sua própria morte eterna ao seguir os males do mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor te aperta em seu molde, e isso se torna um obstáculo para você vir a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que você vai ter que abrir mão das coisas erradas que existem no mundo, da luxúria, da ganância, do ódio, do preconceito e da parte materialista do mundo que está errada. Você precisa se afastar disso quando vem a Cristo. E é por isso que é tão difícil seguir a Cristo nos dias de hoje. Não é fácil ser cristão, eu não vou te enganar. Eu diria que é mais difícil ser cristão agora na América moderna ou no mundo ocidental moderno do que em qualquer outra parte do mundo.
Veja, para ser cristão em algumas partes do Oriente ou em algumas regiões do mundo, você realmente precisa se posicionar por Cristo e precisa sofrer. Mas em um país onde não há sofrimento nem perseguição física, é relativamente fácil apenas ir levando, sem realmente conhecer a Cristo, chamando-se de cristão, mas sem ser de fato um cristão, não um cristão do Novo Testamento. E há milhares de pessoas assim que foram à igreja a vida toda, foram batizadas e confirmadas, mas ainda não conhecem a Cristo. E então, outro obstáculo são os pecados secretos, como diz a Bíblia. O salmista orou: purifica-me de faltas ocultas. E Paulo escreveu aos Romanos: o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo. Você não pode esconder segredos de Deus. Seus amigos não sabem nada sobre eles. Sua família talvez nem saiba, mas você sabe e Deus tem falado com você sobre isso. É como o Incrível Hulk na televisão. Acho que assisti uma vez, talvez duas, mas li a respeito. E se eu entendi corretamente, é sempre uma tentativa de se livrar da pessoa que está dentro dele. E talvez você tenha lutado com o homem oculto em seu coração, com seus pecados secretos. Confesse-os a Cristo esta noite. Vá até a cruz e leve esses segredos do seu coração, coloque-os diante dele e diga: Senhor, aqui estão, eu me rendo. E então, a autossuficiência é outra coisa que impede as pessoas de chegarem a Cristo. Há uma geração, diz a Bíblia, que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não foi lavada da sua imundície. Puros aos nossos próprios olhos, nos elogiando, dizendo que somos bons quando na verdade somos maus, dizendo que somos bons quando na verdade estamos pecando e quebrando as leis de Deus. Isso nos afasta de Cristo, a autossuficiência. Agora vimos os obstáculos, vamos olhar para Jesus. É um chamado pessoal. Jesus se volta para Zaqueu e o chama pelo nome. Ele vê Zaqueu em cima da árvore. Veja, Zaqueu havia subido em uma figueira brava e estava lá em um galho, sentado, observando Jesus. E de repente, o homem mais impopular da cidade, o mais odiado, o mais pecador, ouve seu nome ser chamado pelo grande profeta Jesus. E Jesus diz: Zaqueu. Você consegue imaginar o quanto ele ficou surpreso? Que em meio a toda aquela multidão e aqueles líderes religiosos, ele, o pior pecador da cidade, fosse chamado pelo nome? A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz. Em Gênesis lemos que Deus veio pessoalmente ao jardim do Éden para chamar Adão. Ele disse: Adão, Adão, onde estás? E depois ele chamou Abraão. Ele disse: Abraão, o patriarca da fé, Jacó, o pai das 12 tribos, Moisés, o libertador, Josué, o conquistador, Gideão, o guerreiro, Samuel, o profeta, Davi, o rei de Israel e Salomão, o sábio rei. Ele chamou todos eles pelo nome: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, ele os chamou pelo nome. E então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele chamou seus discípulos pelo nome. Ele foi até a beira-mar e chamou Simão Pedro, André, Tiago, João. E da coletoria de impostos, outro homem como Zaqueu, um cobrador de impostos. Mateus, venha e siga-me. E ele se levantou e seguiu Jesus imediatamente. E na estrada de Damasco ele disse: Saulo, 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 por que me persegues? E na ilha de Patmos ele disse: João, ele chama você pelo nome. Qual é o seu nome? Jim, Maria, Suzy, Pedro. Ele chamou você pelo nome esta noite. Ele sabe o seu nome, ele sabe tudo sobre você, e ele chama você, e ele diz: Maria, levante-se do seu assento e venha me receber esta noite. Eu quero entrar na sua casa e no seu coração. Jim, você precisa de mim, você sabe que precisa de mim para ajudá-lo, para perdoá-lo, para levá-lo ao céu. Levante-se do seu assento e venha. Ele chamou você pelo nome, ele olhou para cima na árvore e disse: Zaqueu. E foi um chamado urgente. Ele disse: Zaqueu, desça depressa, rápido, não temos muito tempo.
E é isso que ele diz para você: rápido, venha depressa. Se você vai vir a Cristo, venha agora. Você pode nunca mais ter um momento como este. Em nenhum lugar a Bíblia promete que amanhã você pode ser salvo. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Pode ser que não haja um amanhã para você. Amém. Há um pequeno verso no seu hino nacional que às vezes eu deixo passar quando ouço ser cantado, e é algo lindo. Ó Senhor, nosso Deus, levanta-te, em ti depositamos nossas esperanças. Deus salve a todos nós. Esta noite, essa seria a minha oração por você. Deus salve a todos nós. E foi para isso que nosso Senhor Jesus veio, buscar e salvar o que estava perdido. Hoje Ele está chamando você pelo nome com urgência. E foi um chamado bem sucedido porque Zaqueu realmente se apressou. Sabe o que ele fez? Ele não esperou para descer da árvore. Ele pulou. E D.L. Moody, o evangelista do século passado, disse que Zaqueu se converteu do galho para o chão. E eu acredito que isso é bem verdade. O jovem rico veio até Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele corria até Jesus, apressando-se para chegar até Jesus. E ele chegou até Jesus, mas não conseguiu pagar o preço e acabou perdido. Mesmo que Jesus o amasse, que Jesus tentasse, que Jesus conversasse com ele e lhe dedicasse tempo precioso, ainda assim aquele jovem nunca veio de fato a Jesus. Mas Zaqueu, o grande pecador, veio até Jesus. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E sabe o que eu acho? Acho que Jesus provavelmente levou Mateus com ele. E imagino que Mateus e Zaqueu ficaram conversando até tarde da noite. E Mateus contou a ele sobre sua própria experiência, como também tinha sido um cobrador de impostos, como tinha sido um pecador e como Jesus o chamou pelo nome. E ele disse: siga-me. E Mateus disse: eu me levantei naquele momento e o segui, e nunca me arrependi nem por um minuto. Ele mudou minha vida, ele me deu certeza, ele abençoou minha família, ele uniu nossa família. Eu morreria por ele, eu entreguei minha vida a ele. E Zaqueu ouviu isso. E eu imagino que Mateus lhe disse naquela noite: sabe, Zaqueu, se você vier a Cristo, se você vier a Jesus, vai ter que fazer alguma restituição, vai ter que mudar todo o seu modo de viver e vai ter que declarar abertamente sua lealdade a Jesus Cristo. Devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Vivemos em dois mundos. Vivemos neste mundo, mas também somos cidadãos de outro mundo, o reino dos céus. E nossa primeira lealdade é sempre ao reino dos céus. Sim, eu imagino que Mateus lhe disse todas essas coisas. Qual foi o resultado? O resultado foi que Zaqueu recebeu Cristo. Agora, receber Cristo envolve um ato de fé que vai além da simples razão humana. A Bíblia diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, uma pessoa natural como você simplesmente não pode chegar ao reino de Deus apenas pela razão. Você não pode chegar a Cristo apenas pela razão. Não imagino que Zaqueu tenha se sentado e passado por toda a filosofia e todos os debates teológicos sobre Jesus. Ele simplesmente o recebeu com alegria pela fé, de forma simples como uma criança. E Jesus o recebeu e o perdoou. Veja, Cristo está batendo a porta do nosso coração esta noite. Ele está pedindo para pessoas como você o receberem. E o acusaram-no dizendo: este homem recebe pecadores. Você é um pecador? Você quebrou a lei de Deus? Eu sou um pecador. E você? Claro que é. Ele recebe pecadores. Não é maravilhoso que ele receba pecadores? E quando eu estiver lá, e se me perguntarem nos portões do céu, quando eu morrer, qual é a senha? Eu vou dizer: estou aqui pela graça e misericórdia de Deus por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Não estou aqui por nenhuma boa obra que Billy Graham tenha feito. Eu não vou para o céu porque preguei em um grande estádio cheio de pessoas como este hoje à noite. Eu não vou para o céu porque li a Bíblia. Eu não vou para o céu porque orei. Eu não vou para o céu por causa de uma esposa cristã maravilhosa e 5 filhos cristãos.
Eu vou para o céu por causa da graça e da misericórdia de Deus. Eu sou um pecador. Eu mereço o julgamento. Eu mereço o inferno. Eu vou por causa de Cristo e eu recebi Cristo. Eu o deixei entrar no meu coração e fui até a cruz. Ele perdoou o meu pecado. Eu tenho a vida eterna. Eu sei que estou salvo esta noite. Eu sei de onde vim, sei por que estou aqui, sei para onde vou. E se ele vier esta noite, estou pronto. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Este homem recebe pecadores, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você o receber e deixar que ele entre na sua vida, você vai descobrir o que significa ser verdadeiramente alegre. Sem Cristo para preencher esse vazio em sua vida, nada mais satisfaz. Sexo não resolve, drogas não resolvem, poder, popularidade, nada disso é suficiente. Cristo é tudo, e então quando você tem Cristo, está pronto para viver aqui e agora a vida com L maiúsculo, quando realmente conhece Cristo como seu Salvador. Sim, Zaqueu recebeu Cristo com alegria. E reparem em outra coisa, Zaqueu confessou Cristo abertamente, em público. Ele ficou diante de todos os seus amigos, de toda a cidade e disse: eu estava errado, fui um pecador, estou pronto para restituir tudo o que já fiz, se for necessário, custe o que custar. De agora em diante vou seguir Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Ele veio buscar e salvar a mim, aqui nesta cidade de Jericó. Ele veio a Halifax na forma desta cruzada para buscar e salvar você. E ele chama você pelo nome e diz: apresse-se, venha enquanto há tempo. Porque veja, a Escritura diz: todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. Quem confessa o Filho abertamente, tem também o Pai. Além disso, a Escritura diz: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E Jesus disse: se você me negar diante dos homens, se me negar publicamente, eu não o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja, Jesus Cristo ficou pendurado na cruz publicamente, diante de centenas de pessoas, morrendo, sangrando por você. E Ele pede que você o receba publicamente. E eu vou pedir que você faça isso em um momento. Há 3 coisas que você precisa fazer. Primeiro, ouça isso para que você nunca possa ficar diante do julgamento e dizer: eu nunca soube. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Como você se arrepende? A palavra arrepender significa mudar de ideia, significa virar. Você está indo em uma direção na sua vida, então você se vira e começa em uma nova direção. Agora, talvez você não consiga se virar sozinho. Na verdade, você não consegue. Você precisa dizer: Senhor, me ajude a mudar de direção, me ajude a me arrepender. Isso significa que você está disposto a deixar Cristo entrar na sua vida e ajudá-lo a mudar todo o seu padrão de vida, seu estilo de vida, tudo se necessário. E então, a segunda coisa, pela fé você o recebe. Agora, essa palavra fé pode fazer você tropeçar. Significa que você se compromete, que você entrega toda a sua vida a Jesus Cristo. Você não está confiando em nenhum outro Deus, não está confiando em nenhuma outra religião, não está confiando em nada além de Jesus Cristo e somente nele para te salvar. Isso é fé, compromisso total com Cristo. E então, em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo, está disposto a ser seu discípulo. Agora, a palavra discípulo significa aprendiz ou disciplina. Significa aprendizado disciplinado. Você está seguindo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo ao estudar a Bíblia, pela oração, pelo testemunho, pela frequência à igreja. Você diz: bem, Billy, sabe, a maioria dessas coisas eu já faço. Mas você realmente conhece Cristo? Você tem certeza disso? Se você não tem certeza, se você não tem convicção de que Cristo está em seu coração nesta noite e de que seu pecado foi perdoado, Ele está chamando você pelo nome, Ele vê você e diz: apresse-se e venha. Vou pedir que você se levante do seu lugar agora, centenas de vocês de todos os lugares, como temos visto todas as noites. Levante-se e venha ficar aqui na frente e diga ao vir: quero ir à cruz pela fé nesta noite e quero que meus pecados sejam perdoados. Quero saber que tenho a vida eterna, quero ter certeza de que vou para o céu. Levante-se e venha agora rapidamente e fique aqui.
Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. E depois que você vier, vou dizer algumas palavras para você e orar com você. E nós vamos lhe dar alguns materiais para ajudar na sua vida cristã. E então você poderá voltar e se juntar ao Seus Amigos. Mas vou pedir que ninguém saia do estádio agora, neste momento sagrado. Todos em atitude de oração, enquanto as pessoas já estão vindo, levante-se e venha agora também. Deus está chamando você pelo nome. Jesus está olhando na sua direção e Ele conhece o seu coração e Ele diz: venha, levante-se e venha rapidamente. Nós vamos esperar. Enquanto centenas respondem ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você também pode fazer esse mesmo compromisso aí onde está. Basta pegar o telefone e ligar para o número que aparece na sua tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você sobre essa decisão tão importante. Você que está assistindo em casa, ou em um bar, ou em um quarto de hotel, onde quer que esteja, pela televisão, pôde ver que há centenas de pessoas aqui em Halifax, Nova Escócia, vindo para entregar suas vidas a Jesus Cristo. Você também é como Zaqueu, e Jesus está chamando você pelo nome, e Ele está dizendo: venha depressa. Faça seu compromisso onde você está agora e não deixe de ir à igreja no próximo domingo. Deus te abençoe. Se você acabou de fazer essa oração com meu pai, ou se tem alguma dúvida sobre um relacionamento com Jesus Cristo, por que você não liga para o número que está na tela? Haverá alguém lá para conversar com você, orar com você e responder a essas perguntas. E lembre-se, Deus ama você. Se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, por favor, ligue para nós agora mesmo, gratuitamente, no 1-877-772-4559. O número é 1-877-772-4559. Ou você pode nos escrever para Billy Graham, 1 Billy Graham Parkway, Departamento C, Charlotte, Carolina do Norte, 28201. Ou você pode entrar em contato conosco pela internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em peacewithgod.tv. Enviaremos a você os mesmos materiais de apoio que oferecemos a todos que respondem ao convite. Em nome de Franklin Graham e da Associação Evangelística Billy Graham, obrigado por assistir e obrigado por suas orações.